O nosso irmão Edgar trouxe para nós o tema Fora da caridade não há salvação. Vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de compartilhar com vocês a alegria de estar aqui. O convite da Ana é sempre uma alegria poder estudar um pouquinho mais o Evangelho segundo o Espiritismo, e cada vez que a gente lê, a gente observa sobre um determinado âmbito, a gente começa a linkar com outras literaturas, a gente começa a ler também, e a gente começa a entender um pouquinho mais esse Evangelho maravilhoso no nosso dia a dia. Bem, o tema que foi dado é a caridade fora da salvação. Fora da caridade não há salvação. A caridade é uma virtude tão importante que Kardec destinou exclusivamente um capítulo para esse tema. E claro, ele também tem outros capítulos que tratam esse tema de forma indiretamente. Naturalmente, a caridade é um farol que vem para iluminar os nossos caminhos. Caminho não só para a felicidade, mas também para a salvação. Portanto, é imprescindível que nosso entendimento sobre esse tema, dessa sublime máxima, fora da caridade não há salvação. Entretanto, infelizmente, ainda hoje, algumas pessoas pensam que praticar a caridade é necessário ter bens materiais. A caridade material existe, mas a caridade moral, exemplificada por Jesus, ilustrada por Kardec e pelos espíritos superiores, não tinha, lembremos que Jesus não tinha nenhum bem material, e praticou realmente a verdadeira caridade. Então Kardec compila nesse capítulo, vale a pena lembrar que esse capítulo está quase ali na metade do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo vem depois das bem-aventuranças. Por que será que Kardec colocou esse capítulo numa posição tão estratégica do livro? Toda a sequência lógica dos capítulos tem um motivo. Essa afirmação de Kardec, que fora da caridade não há salvação, se tornou um dos lemas da doutrina espírita, máxima que mostra princípios importantes. O primeiro deles é o quê? É da igualdade dos homens perante a Deus e da liberdade de consciência, deixando a todos nós que escolhemos a maneira a qual queremos seguir com a nossa fé. Lembremos que Jesus não fundou nenhuma igreja. Em vez do postulado que existia na época, até antes de Kardec, fora da igreja não há salvação, esse era um conceito que alimentava o quê? A separação e a animosidade entre todas as diferentes religiões, que ainda hoje faz correr sangue, ou seja, ainda gera muitos conflitos. Interessante lembrar do que uma vez Chico Xavier disse: se Allan Kardec tivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido para outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade não há salvação. Kardec nos ensinou, não só através desse lema, mas que fé inabalável é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E ao contrário, a fé cega anula a nossa liberdade de pensar. A fé, ela tem como base a inteligência perfeita daquilo que se pode crer. Para quê? Para crer não basta ver, sobretudo é preciso compreender. O dogma da fé cega gera um grande número de incrédulos, porque ela quer impor, exigir a abolição das mais preciosas faculdades que Deus nos deu, o raciocínio e o livre-arbítrio. Nessa linha de raciocínio, nesse capítulo, Kardec indaga se fora da verdade há salvação. Mas por que será que Kardec faz esse questionamento? Ele comenta que a doutrina espírita não pretende nos ensinar
toda a verdade, porque ainda não temos toda a perfeição, né, suficiente para conhecê-la. A verdade absoluta só é conhecida quando atingimos o grau de espíritos superiores, de ordem superior. Nós não temos capacidade de conhecer toda a verdade, dada a nossa imperfeição. E um ponto importante, sendo assim, não existe uma verdade única. Kardec também nos faz refletir sobre o significado dessas duas palavras, salvação e caridade. Salvação, para os que acreditam na existência de uma única vida, né, seria alcançar a graça, né, após a sua morte e para o céu. Muitos de nós somos oriundos de outras religiões, assim como eu, né, e esse entendimento, né, repassado por essas religiões, né, que quando Jesus nos falava em salvação, o entendimento que ganhar o céu não era um entendimento de ser um estado de espírito, mas sim um local materializado, paradisíaco, onde ali estariam os justos que teriam direito ao final de uma bela existência e única. Né? Esse entendimento em nós, né, é uma atitude muitas vezes negociadora, se a gente pensar dessa forma, né? Perante a Deus, quando pretensiosamente praticamos em direção ao próximo, né? Não tem o próximo como foco, né? Então, se eu for bom para o meu próximo, eu vou para o céu. Assim, em vez de fazer o bem desinteressadamente, né, eu acabo praticando, né, uma aparente caridade por puro interesse, o que é uma verdadeira barganha, né? Toda vez que nós nos afastamos do bem, nós nos perdemos desse caminho evolutivo. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, encontramos uma definição indireta, né, da palavra salvação nessa pergunta, né, onde Kardec perguntou aos espíritos superiores: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos responderam: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegá-lo à perfeição. Então, indiretamente entendemos que para atingirmos a salvação, precisamos chegar à perfeição. Mas qual que é o caminho para chegar à perfeição? Não é? Qual é esse caminho para a salvação? Lá no Evangelho de Mateus, temos a seguinte passagem descrita por Jesus sobre o juízo final. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. O rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Com isso, Jesus colocou a caridade como caminho e condição única à nossa salvação. Então, salvar-se é compreender a lei divina e alinhar-se a ela. Por isso é necessário amar-vos e instruir-vos. Mas o que é caridade? Né? Será que realmente estamos seguindo o que Jesus nos ensinou? Muitos confundem frequentemente caridade com amor. No entanto, não são palavras sinônimas, tanto que ambas aparecem numa lei divina, que inclui o que é a justiça, o amor e a caridade. O amor é um sentimento, e a caridade é o amor em ação. Entretanto, a caridade é algo muito mais profundo e mais importante do que darmos, né, o que sobra às pessoas necessitadas. Embora isso também seja um ato caridoso, não resume a grandiosidade dessa virtude. O significado da palavra caridade prescreve o altruísmo, a fraternidade, a compaixão pelo sofrimento de nosso próximo. É importante tornar operoso e produtivo o amor
mas o amor só é possível através do combustível que é a caridade. No livro Kardec, na intimidade de Roque Jacinto, o autor descreve a caridade da seguinte forma: caridade, o amor em ação, é o coração no teu gesto, vai além da justiça. Ou seja, a caridade é o amor que se materializa, é transformar um sentimento que é algo intangível em algo que é tangível. Mas será que a caridade ela pode ser material também? E ou moral, ou apenas moral? No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu citei, além do capítulo 15, outros capítulos indiretamente, Kardec traz esse tema. Capítulo 13 é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Lá nos itens 9 e 10, tem as instruções dos Espíritos sobre a caridade material e a caridade moral. Eu trago o exemplo da irmã Rosária, lá em Paris, em 1860. Ela cita 4 aspectos importantes sobre a caridade. O primeiro deles é: a caridade moral é a que todos podem praticar, que nada custa e materialmente é a mais difícil de exercer. Mas por que será que é a mais difícil de exercer se ela não nos custa nada? Ela consiste em vos suportares uns aos outros, e o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. No segundo item, ela diz: há um grande mérito, acreditai, em saber calar, para que o outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. No item 3, ela cita: saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa da boca habituada a caçoar. E no item 4, não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós. Sendo assim, praticar a caridade não apenas doar um bem material. A prática da caridade vai muito mais além disso. Existe a chamada posição moral diante das dificuldades do próximo. É ter empatia, sentir-se no lugar do próximo. E nesses 4 aspectos citados pela irmã Rosária, percebemos que para conquistarmos a virtude da caridade, previamente precisamos possuir outras virtudes, como a da paciência, a da humildade, a da benevolência, a da indulgência, a da pacificação, entre outros. Por isso que eu citei previamente que Kardec trouxe naturalmente, de forma lógica, todas as bem-aventuranças antes desse capítulo. É importante que compreendamos a caridade moral, que ela é muito mais valiosa aos olhos de Deus. Por exemplo, aquele que doa o seu tempo a favor do próximo, aquele que dá a palavra amiga, aquele que dá o ombro sincero, já faz caridade. Isso Jesus nos ensinou. Não há necessidade de doações vultuosas para ser caridoso. Pelo contrário, seja simples, doe seu amor. Jesus, nossa maior referência, utilizou apenas o seu amor e a sua compaixão. Entretanto, ainda alguns acham que praticar a caridade é você só fazer algo material para o próximo. Isso também é caridade, mas a verdadeira caridade envolve muito mais do que isso. Entretanto, Kardec nos lembra que a primeira caridade que devemos praticar é conosco, se desculpando e perdoando aqueles que estão ao nosso redor. É muito importante que talvez alguém que esteja ao nosso lado, nesse momento, esteja precisando de nós, assim como também nós estamos precisando dele. Então, a caridade é uma mão de via dupla. Talvez eu não tenha como doar mantimentos para uma campanha do quilo, por exemplo, mas eu posso participar da campanha do quilo, doando meu tempo e pedindo em nome dos mais necessitados. Talvez eu não possa fazer doações para a campanha do Laje, mas eu posso ser voluntário nas tarefas. Com certeza, esses tipos de voluntariado são muito mais importantes e valem muito mais aos olhos de Deus.
No livro Terra Virgem, de Constante Vigil, um escritor uruguaio, ele traz o conto A Caridade. Certa dama muito rica desejava praticar a caridade de forma ampla e eficiente. Depois de refletir alguns dias, ela resolveu aconselhar-se com um amigo que desfrutava de excelente conceito pela sua grande sabedoria e pelo seu grande bom coração. O amigo disse: estou encantado, porém há uma caridade de primeiro grau a que todos estamos obrigados. Consiste em evitar que o próximo padeça pela nossa culpa. A simplicidade e a sobriedade devem ser imitadas porque diminuem a dor da espécie humana, enquanto a vaidade, a ostentação e o luxo aumentam de muito. Assim, não se pode esquecer de que a legítima caridade começa pelos que estão mais próximos, entre os quais os mais humildes servidores. Realizado tudo isso, se ainda mais for possível, inicia outra caridade ainda maior. A dona rica exclama: eu solicitei a sua opinião sobre a melhor forma de empregar o meu dinheiro em obras de beneficência. Não te pedi conselhos sobre a minha vida. O amigo responde: acreditei, senhora, que se tratava de vossa caridade, de vosso amor aos que sofrem. Vejo, porém, que toda a dúvida está em como deveis empregar o vosso dinheiro. Em tal caso, entendo que deveis consultar um homem de negócios. Depois desses conselhos, a preciosa senhora resolveu refletir melhor, e é o que faz agora. Bem, com esse conto, vale a pena refletirmos. O quanto será que vale perante a Deus deixar, por exemplo, toda a sua fortuna a uma entidade beneficente, mas depois que eu desencarnar, quanto é que será que vale isso? E ainda exigir um busto, um retrato, um nome nas obras erguidas com o dinheiro que eu doei. Naturalmente, não vale nada perante os olhos de Deus, pois a satisfação que eu vou ganhar e o reconhecimento vou ganhar pelos homens. Eu fiz um negócio, eu fiz uma barganha. Lá na questão 888A, no Livro dos Espíritos, Kardec comenta sobre a questão da caridade material. A esmola não é censurável, mas a maneira como ela é dada. A ostentação apaga os olhos de Deus o mérito do benefício. E aí a gente lembra o que Jesus disse, e o que está lá, Kardec comenta no capítulo 13, que a vossa mão esquerda ignora o que faz a direita, lá no Evangelho de Mateus. Lembremos que disse o Mestre Jesus: quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. Tais palavras significam que o bem que praticamos não deve ser divulgado, nem constituir motivo de orgulho para aquele que pratica. Fazer o bem sem ostentação e ocultar a mão que dá constitui a marca incontestável de grande superioridade moral, visto que, agindo assim, a pessoa renuncia à satisfação que advém do testemunho dos homens e espera tão somente a aprovação de Deus. Então, sim, caridade material é importante, mas depende da forma como a utilizamos. E a caridade moral, em que ela se baseia? Ela não se limita apenas aos aspectos materiais, mas abrange, em sua essência, a vida de relação em todos os pormenores da estrutura social. Lembremos que caridade é doar-se ao próximo, condição que não requer nenhum recurso financeiro nem influência social. Todos nós podemos fazê-lo. Então, ao negarmos ao nosso irmão um apoio, a nossa atenção, estamos perdendo uma oportunidade de resgatar dívidas pretéritas nesta encarnação, e também perdemos a oportunidade de demonstrar que entendemos realmente as palavras de Jesus. E foi assim, lembrando a parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, diante de um irmão assaltado e machucado, deixam passar a oportunidade de resgatar dívidas e mostrar que realmente conheciam a verdadeira essência
da caridade. Frente a isso, é bem bom, todos os dias, todos os momentos, a gente lembrar como a gente está agindo perante oportunidades semelhantes no nosso dia a dia. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores respondem a Kardec: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos semelhantes inferiores, iguais ou superiores. Confesso que a primeira vez que eu li isso, eu fiquei um pouquinho em dúvida, como praticar a caridade com nossos semelhantes superiores. Aí eu lembrei da fábula O Leão e o Rato. Fábula O Leão e o Rato, um rato que estava passeando por cima de um leão, o leão estava adormecido, de repente o leão acorda e aí pega o rato, e naquele momento crítico o rato fala para ele assim: por favor, me conceda a liberdade, não me mate, que eu vou te retribuir um dia esse favor que você fez, me deixar vivo. O rei dos animais lhe concedeu a liberdade, depois que isso fez o leão rir muito da ideia que um bichinho tão pequeno como aquele animal um dia poderia ajudar o leão, o rei da floresta. Bem, muito tempo depois, o leão caiu numa armadilha, rugiu, se esforçou para escapar e ninguém veio salvar ele. Então o rato apareceu e começou calmamente a roer as cordas da armadilha e finalmente conseguiu libertar o leão dessa forma. O rato ajudou o leão, o rato salvou o leão. Essa fábula nos faz lembrar que todos nós somos iguais perante a Deus, apenas circunstancialmente podemos estar provisoriamente encarnados numa posição social ou intelectual ou financeira melhor, o que não nos permite julgar ou negar uma ajuda por estar vindo de alguém em situação provisoriamente inferior à nossa, como fez o leão nessa fábula. No livro Contos desta e de Outra Vida, do médium Chico Xavier pelo irmão X, tem um conto que se chama O Anjo, o Santo e o Pecador. Tem muita similaridade com o bom samaritano. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia ajoelhado à porta de um templo antigo, quando junto aos dois um anjo surgiu na forma de um homem, travando-se breve conversação entre eles. O anjo disse: amigos, Deus seja louvado. O santo e o pecador responderam: louvado seja Deus. O anjo dirigiu-se ao santo: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. Espero que Altíssimo em adoração dia e noite, disse o santo. O anjo: em nome dele eu rogo socorro de alguém para uma criança que agoniza num prostíbulo. O santo respondeu: não posso aberar-me a esses lugares tão impuros. E o pecador: eu sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo comentou que nesse momento desencarnou infortúnio homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo respondeu: eu tenho horror aos criminosos. E o pecador: Senhor, dispõe de mim. O anjo: infeliz mulher, embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la, antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro dessa existência. O santo respondeu: por altos princípios, não me permitem respirar no clima das prostitutas. E o pecador respondeu: dai vossas ordens, meu senhor. O anjo: não longe dali, triste menina está abandonada pelo companheiro a quem confiou. Ela pretende se afogar. É imperioso que lhe estenda alguém os braços fortes para que se recupere, salvando-se-lhe
também o pequenino em vias de nascer. O santo respondeu: não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. E o pecador: determinai, Senhor, como devo fazer? O anjo: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar, na presente semana, o lar de uma viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o dissuda. De semelhante propósito, aconselhando com amor o santo: eu, como descer ao nível de um ladrão? E o pecador: ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado no solo. Enovenaram-se anos e anos na roda do tempo, que tudo altera. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perdera o aspecto primitivo, e a morte despojara o santo de seu corpo macerado por silício e jejum. Mas o crente imaculado aí se mantia, em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, viu que alguém descia da altura, a estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu: era o pecador, nimbado de luz. Mas que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou, assombrado, o santo ao pecador. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei nos passos de Jesus, nosso mestre e nosso guia. Bem, esse conto tem características similares na parábola do bom samaritano, né? E faz nos refletir quantas vezes no nosso dia as oportunidades surgem e muitas das vezes a gente deixa passar essas oportunidades que são nitidamente, como diz, clara, né? Até o cego consegue enxergar isso. Mas nesse aspecto também é importante lembrar que existem os chamados infortúnios ocultos, né? Segundo São Vicente de Paulo, o mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre. Com essa afirmação de São Vicente de Paulo, faço um paralelo, né, com o mal desse século, né, que atinge a nossa encarnação, que é a depressão que acomete milhões de pessoas encarnadas no mundo, né. Lembremos que o homem de bem, que compreende a caridade de Jesus, se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele estenda a mão, né? Assim como diz São Vicente de Paulo. No capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 7, sobre a paciência, um espírito amigo de Havre, em 1862, nos traz que a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, conseguinte, muito mais meritória, a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr em prova a paciência. Com isso, entendemos que perdoar também é um ato de caridade e que a caridade está ao alcance de todos nós em todos os momentos. Vou lembrar que a caridade não está apenas nas grandes obras, ela deve ocorrer principalmente nos pequenos gestos. Não existe caridade quando nós silenciamos, praticando a indiferença. Ela aparece principalmente nas palavras de consolo. A caridade não deve ocorrer apenas no trabalho, ela deve ocorrer em todos os momentos. E como diz um colega, a caridade não deve ocorrer apenas quando estou no centro espírita, ela deve ocorrer em todos os lugares. Na carta de Paulo aos Coríntios, sobre a necessidade da caridade, temos uma melodia aos nossos ouvidos e um consolo para os nossos corações. A caridade, segundo o apóstolo Paulo aos Coríntios,
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, sem a caridade nada servirá. Esse trecho é um alerta para nós espíritas que nada adianta ser belo na palavra e pobre nas ações. Conheceremos uma árvore, mas será boa pelos frutos, como disse Jesus. Caso contrário, a palavra será como um sino que tine, ou seja, fará muito barulho, chama atenção, mas não modifica o coração de ninguém e nem de si próprio. E o apóstolo Paulo continua: e se ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e nem tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ou seja, ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. Ter mediunidade e entender as leis do universo dão a nós espíritas maior responsabilidade frente à nossa vida atual. E a fé também não é sinônimo de caridade, pois a fé sem obras é morta, segundo lá nas escritas do apóstolo Tiago. Paulo ainda continua: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ou seja, dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante, mas é preciso alertar as pessoas que tudo depende da intenção, como respondeu os espíritos a Kardec. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos a nossa consciência, esse é outro aspecto importante, estaremos nos enganando. E nada adianta castigar o corpo com privações e sofrimentos. É importante sufocar o que? As nossas más tendências, que são as verdadeiras mães das nossas desgraças. No livro A Constituição Divina, de Richard Simonetti, ele sintetiza o que o apóstolo Paulo escreveu: ainda que detenhamos o verbo mais sublime, a mediunidade mais apurada, o conhecimento mais profundo, a convicção mais poderosa, o desapego mais amplo, o inabalável destemor da morte, isso tudo pouco valerá se faltar caridade. Isto é, se não estivermos imbuídos do desinteresse pessoal no desejo sincero de servir ao nosso semelhante. Lembremos que Jesus não se limitou apenas a recomendar a caridade, mas pô-la como uma condição absoluta. Para quê? Para conquistar a felicidade futura, assegurando-nos que ações empreendidas pelos caridosos com certeza lhes assegurarão uma melhor posição no futuro, como nos afirmou também em outra oportunidade: a cada um será dado segundo as suas obras. E com a máxima fora da caridade não há salvação, veio o Espiritismo difundir por toda a terra a mensagem de Jesus, quando ele afirmou que a cada um segundo as suas obras, explicando a todos que a nossa vivência no bem é uma condição imprescindível para conseguirmos a nossa paz íntima, que só a fé não é suficiente para nos assegurar um futuro melhor. Isso nos faz lembrar o cristão verdadeiro, a fé e as obras. O Espiritismo não nos destina a fé raciocinada, a fé com obras, a fé que nos leva ao merecimento. A fé cega, ao contrário, é estática, é estagnada e acaba no fanatismo, que é a fé sem obras. Lá no capítulo 17, como eu falei também, Kardec acaba trazendo em todos os capítulos essa essência. No item Sedes Perfeitos, temos que o homem possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz bem pelo bem, sem esperar o retorno. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça,
e em sua sabedoria. Tem fé no futuro. É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Ainda sobre a necessidade da caridade, o apóstolo Paulo responde: a caridade é paciente, não se irrita, tudo perdoa, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, não obra precipitadamente. Bem, trazendo isso para o nosso dia a dia, né? Como é que é o nosso comportamento perante os nossos chefes, os nossos familiares, se eles não estão tendo uma conduta boa para mim? Qual que deve ser minha atitude perante a eles? Conforme descrito pelo apóstolo Paulo, né? Devemos ter no relacionamento familiar, na vida afetiva, na convivência social, na prática da caridade, em todos os momentos. É importante praticar a caridade. Com isso, conseguiríamos evitar tantos conflitos e tantas guerras com essas orientações. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec comenta: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Por isso a caridade moral, que não custa nada e é a mais difícil de praticar, comentada pela irmã Rosária, é o efeito do egoísmo. Destruir o egoísmo e desenvolver a outra caridade deve ser um alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no mundo futuro. No capítulo 13, lá nas instruções dos Espíritas sobre a caridade material e a caridade material, traz o comentário do apóstolo Paulo: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Mais um ensinamento do apóstolo Paulo de como podemos, controlar o nosso egoísmo e praticar a caridade. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Voltando na parábola do bom samaritano, que é a principal exemplificação de Jesus na prática da caridade, tínhamos pessoas que, a princípio, poderíamos considerar como salvas pelo conhecimento que possuíam, o sacerdote e o levita. Entretanto, demonstraram verdadeiramente perdidos ao passarem e deixarem o irmão caído na estrada. Por tudo isso, nós podemos concluir que a salvação do espírito depende do bem que ele faz ao próximo, e não as práticas exteriores e os seus rótulos. Por isso, temos que refletir e superar as dificuldades que as convenções sociais impõem à prática da caridade. Também na parábola do bom samaritano, Jesus exemplificou: a fé sem obras é morta. Não se pode fazer a separação entre fé e obras. Não basta memorizar os textos da Sagrada Escritura. O que é preciso, o que é essencial para a consecução desse objetivo é colocarmos em prática, é vivermos a lei do amor, da fraternidade, que Jesus veio nos revelar e exemplificar. Também lembremos, na doação do óbolo da viúva, que Jesus também exemplificou a prática da caridade, a prática da caridade material. Como toda verdade, eu afirmo a vocês, esta pobre viúva depositou mais do que todos, porque os outros deram parte daquilo que lhes sobrava, mas ela, que está vivendo em penúria, podia ter reservado para si ao menos uma das moedas. No entanto, deu as duas, tudo o que possuía para a sua subsistência. Deus mede o mérito da oferta não pelo valor econômico, mas pelo tanto que custa ao doador. Assim, um gesto insignificante
mas feito com amor, vale mais aos olhos de Deus do que uma grande coisa feita com pouco ou nenhum amor. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Os espíritos responderam: benevolência para com todos, que é a boa vontade e a disposição de praticar o bem, o agir; a indulgência para as imperfeições dos outros, que é a misericórdia para com as imperfeições alheias, é o ato de pensar, refletir; e perdão das ofensas, que é o ato de desculpar as ofensas e de sentir. Sem tais princípios, benevolência, indulgência e perdão, não há possibilidade do entendimento perfeito entre os homens na construção de um mundo melhor. Richard Simonetti, também no livro que eu já citei, A Constituição Divina, ele nos sugere alguns exercícios para praticar a caridade. Como exercício da benevolência, que você trabalhe em favor do semelhante. Como exercício da indulgência, que sejamos solidários em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. E como exercício do perdão, que esqueçamos o mal que se tem sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida, que se exprime em compreensão. Através desses exercícios, a benevolência, a indulgência e o perdão, eles se tornarão os hábitos, e os hábitos se transformarão em virtudes. Somente a prática da caridade é capaz de nos salvar de nossas imperfeições, pois nos liberta do egoísmo, que é o sentimento incompatível com a caridade. Bem, como último conto do dia, tem um conto que é um apólogo russo. Eu não encontrei o autor. Um camponês comprou na feira 6 belas cerejas para repartir com sua mulher e 4 filhos. De volta a casa, entregou a cada um dos rapazes uma cereja, dizendo-lhes: quero ver qual de vós saberá melhor utilizá-la. No dia seguinte, chamou o filho mais novo e perguntou-lhe: vamos ver, Ivan, que fizeste com a tua cereja? Comia, pai, respondeu o rapaz. Eu estava excelente, mas guardei o caroço para plantá-lo no horto. Quando chegar o tempo, daqui a 2 anos, havemos de ter cerejeira. Muito bem, meu filho, aprovou o pai. Vejo que és previdente, e isso me agrada em extremo, porque teu futuro estará assegurado e terás tranquilidade em teus últimos anos de vida. Em seguida, chamou o segundo filho, o jovem Banca. Pai, disse este, eu comi a cereja que me deste, e metade da que deste à mamãe. Como os caroços nada serviam, eu atirei eles no lixo. O pai franziu a testa e disse: não procedesses bem, meu filho. Se tivesses seguido o exemplo de teu irmão, seriam 2 as cerejeiras plantadas no nosso horto, e maior colheita obteríamos quando frutificassem. És imprevidente e guloso, pois ainda ficaste com a metade da fruta que pertencia à tua mãe. Corrige-te desses 2 defeitos, que não pode conduzir-te a bom caminho. Sérgio, o terceiro filho, não esperou que o pai lhe fizesse a pergunta e adiantou-se dizendo: pai, eu recolhi os caroços que Vanca tirou fora, quebrei-os e comi o que havia dentro deles. Quanto à cereja, vendi a Teodoro Ivanovitch, nosso vizinho, que me deu por ela tantos copeques, que era moeda, que amanhã poderei comprar na feira 1 daquelas frutas. Comerei 2 e venderei as outras 10, e assim, pouco a pouco, irei aumentando o meu capital. Bem, meu filho, teu modo de proceder não me agrada. Com muita tristeza, disse o pai, porque vejo que és egoísta e avarento.
nunca te faltará o que comer, mas ai do infeliz que bata a tua porta em busca de um pedaço de pão. Não é bom atirar fora as coisas e não pensar no futuro, como fez Vanca, seu irmão. Mas pior ainda é pensar apenas em si próprio e vender ao próximo pelo triplo do valor o que a você não custou absolutamente nada. Tem cuidado. A luta contra essas duas funestas tendências esgotarão o seu coração. E tu, meu filho? Perguntou o pai, dirigindo-se ao caçula. Que fizeste com a tua cereja? Sacha adiantou-se confuso, baixando a cabeça e respondeu: Pai, Nikita, o filho de nossa pobre vizinha, está muito doente, e para aplacar a sede que a febre lhe causa, eu lhe dei a cereja de comer. Se fiz mal, meu pai, perdoai-me. Perdoar-te? Exclamou o pai, com os olhos úmidos. Venha meus braços, meu filho, foste tu, dos 4, o que melhor utilizou o meu presente, porque a caridade é a mais linda virtude da terra, a única que consola e alegra os corações. Bem, assim, meus irmãos, devemos nos revestir da bondade e dar a nossa parcela de esforço aos falidos no caminho, que muitas das vezes podemos ser nós também. Não nos perguntando quem são, de onde vêm ou por que caíram. Em qualquer situação, sejamos o bom samaritano, considerando todo e qualquer irmão que seja colocado à nossa frente, não como adversário de ontem ou como inimigo de hoje, mas como próximo, a quem devemos ajudar. A caridade é a maior das virtudes, é a que molda a quem nós somos. E que tipos de caridades nós podemos praticar no nosso dia a dia para que essa prática, esse exercício se torne um hábito, e esse hábito, depois de muitos e muitos anos, se torne essa virtude que é a caridade, não é? Como a gente viu que essa é uma das mais importantes virtudes que, para atingir essa caridade, como foi descrita por Jesus, é necessário adquirirmos todas as outras caridades citadas nas bem-aventuranças. Né? Orar para alguém que está em dificuldade não nos custa nada. Conversar com alguém que passa por um momento difícil, seja uma palavra amiga, seja um ombro sincero. Ajudar nas campanhas beneficentes. Visitar um lar de crianças e de idosos. Compartilhar o conhecimento que adquirimos com a nossa instrução na nossa vida a quem precisa. Ser gentil no dia a dia com todos. Tem um ditado que diz que um sorriso abre muitas portas e encoraja. Combater as atitudes ruins, como o preconceito, combater as atitudes ruins, como os preconceitos, combater a disseminação de informações falsas. Quando a gente recebe uma mensagem no celular, principalmente utilizando a tecnologia que a gente tem hoje, elogiar as boas atitudes das pessoas que estão ao nosso redor, encorajar as pessoas, agradecer cada pequeno gesto. Comecei fazendo uma lista, né? Isso me lembrou, né, o que está lá no item 10 do capítulo 13 do Evangelho. Um espírito protetor de Lyon em 1860. Existem 1000 maneiras de fazer a caridade, seja ela por pensamentos, por palavras e por ações. Bem, meus irmãos, que tenhamos uma boa semana, com muita reflexão e pensando muito em todas essas oportunidades que acontecem no nosso dia a dia. Não são essas oportunidades diretas, como eu disse, que até um cego enxerga, até um surdo escuta, mas principalmente os infortúnios ocultos.